Olá, como está você? Espero que esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus e poder compartilhar com você, dividir com você a nossa experiência, a nossa alegria, o nosso prazer de servir, de amar a Deus e de entender o propósito dele para a nossa vida. E é importante quando a gente aprende o propósito de Deus na nossa vida, tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna menos complexo, tudo se torna mais transparente e mais entendível. Há um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando a Bíblia fala sobre o apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando eles subiam para o templo para orar por volta das 15 horas. E eles estavam indo para o templo orar e aquilo era uma caminhada diária para eles. Era costume estar nesse horário no templo. E nesse dia, eles passando por um lugar conhecido como a Porta Formosa, a porta de entrada da cidade, e diz o texto que ali tinha um homem, um coxo, que ali há muitos anos ele estava ali esmolando, pedindo ajuda, porque afinal de contas ele era coxo. E aí a Bíblia diz que quando os apóstolos estão passando por ali, aquele homem pede a eles uma ajuda, pede a eles um dinheiro. Pedro e João, eles olham para aquele homem e dizem, olha, hoje nós não temos nada, não temos prata, não temos ouro, mas temos uma coisa muito mais importante, né? Temos o Cristo vivo, o Cristo Salvador, o Cristo poderoso, o Cristo que pode curar. E em nome dele eu te digo, levanta e anda. Isso está no versículo 8 do capítulo 3 do livro de Atos. Diz o texto que ele se levantou e houve uma alegria naquele lugar, uma alegria no coração daquele homem. E diz o texto que Pedro e João continuaram a sua jornada de irem ao templo orar, de irem ao templo adorar a Deus. E o texto diz que aquele homem seguiu e foi junto com os apóstolos no templo agradecer e louvar e adorar a Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui um ponto importantíssimo, fundamental. Hoje, por exemplo, é um dia que Deus fez para que a gente pudesse vivê-lo e que no final dele nós possamos fazer uma análise e o nosso coração ser mais sábio do que o dia de ontem. Veja bem, hoje Deus nos deu mais um dia. Uma bênção de Deus para a nossa vida. A vida. Deus nos contemplou com mais um dia, Deus nos contemplou com a sua graça, com o seu favor imerecido, com a sua bênção, e Ele nos deu a oportunidade de servi-lo por mais um dia. Sabe o que eu fico pensando? Esse homem, durante muitos anos, estava ali pedindo esmolas, e quando ele tem a primeira oportunidade de ser abençoado, ele agarra aquela oportunidade, ele é curado e ele vai para o templo agradecer e orar a Deus. Eu pergunto para você, com aquilo que Deus tem te dado, você tem agradecido a Deus? Você foi agora, esses dias, agradecer ao Senhor? Você passou por um tempo na sua casa, por um tempo na sua denominação, agradecendo e orando e adorando a Deus pela bênção da sua vida, pela sua vida. E se a gente for aqui começar a enumerar as bênçãos de Deus na nossa vida, são muitas, todos os dias. A gente pode contemplar a bênção do livramento. Quantos livramentos Deus não nos deu nesse dia, não é verdade? Quantos livramentos, talvez até de morte, que Deus nos livrou. Então, se nós formos analisar o nosso dia, a nossa caminhada, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, eu pergunto, Deus tem sido bondoso, não tem? Você tem agradecido? Você tem ido honrar, agradecer, servir a Deus? O texto diz que a primeira coisa que esse homem fez foi acompanhar os apóstolos e bendizer o nome do Senhor. Que coração grato, que lição que eu aprendo aqui.
uma lição magnífica, esplêndida, da gratidão externada no comportamento da vida desse homem. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que a bênção de Deus para nós é só quando vem um aumento muito grande no salário, é quando a gente recebe uma bênção financeira, é quando alguém vem e nos ajuda. A gente acha que é só isso. Quando a nossa conta bancária está bem, a gente acha que é só isso. Quando os nossos boletos no final do mês estão todos quitados, a gente acredita e acha que é só isso a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus engloba uma série de fatores na nossa vida. E eu vim aqui dizer para você nesse dia, faça como esse homem. A Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia diz a atitude que ele teve depois de ser abençoado. Foi ao templo e agradecer a Deus. Nunca se esqueça de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Nós somos aqui da Igreja Batista Filadélfia, na cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Venha estar conosco um dia. Nós temos culto na quinta-feira, 20 horas, temos sábado, às 20 horas, e domingo nós temos 2 celebrações, às 9h30 da manhã e às 19 horas. Venha estar conosco, vai ser uma bênção poder adorar ao Senhor junto com você. Deus te abençoe.